Glória a Jesus. Agora chegou a hora de nós meditarmos na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Glória seja dada ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas antes, só para lembrar os irmãos, que sábado agora que vem, né? Vai ser lido também no relatório. Dia 31, quinto sábado desse mês, terá o nosso segundo culto evangelístico, que dessa vez será realizado no bairro São Benedito. Vai ser na casa do irmão Ricardo, que fica do lado da creche ali, Raio de Luz, né? Se a creche é Raio de Luz, não há nada melhor do que levar a luz do mundo para raiar ali naquele bairro, né? Jesus. E se eu não me engano, a rua, mesmo de frente ali da creche Raio de Luz, também o nome da rua é Rua da Paz. Olha aí. Se a creche é Raio de Luz, e se a rua ali de frente, que passa em frente, é a Rua da Paz, então nós vamos levar o príncipe da paz e que tem a luz para raiar dentro daquele bairro, né? Então, sábado agora, dia 31, quinto sábado, é um dia que não é comum, né, nos nossos meses, ter o quinto sábado, é uma vez perdida. Tem anos que tem 4 quinto sábado no ano, tem ano que pode ter 5, alguns podem ter até 3, né? São raros esse quinto sábado. Então sábado agora, dessa semana que se inicia hoje, próximo sábado, e já agora é a grande festa, esse grande culto evangelístico, o segundo culto. O primeiro foi uma bênção, foi, meu Pedro? O primeiro foi uma bênção para a glória do Senhor, ali na calçada que irmão Pedro já preparou para isso, né? Um altar de adoração e cultuar a Deus ali no bairro São Francisco, foi uma bênção para a glória do Senhor. Este agora também vai ser bênção para a glória do Senhor. Eu estou falando isso, não é só porque eu estou divulgando, não, é porque eu estou falando com fé mesmo, que vai ser bênção para a honra e glória do Senhor, onde nós teremos o irmão Carlos Queiroz como cantor principal daqui de nossa sede. Nós vamos ter também a irmã Regilene como cantora principal do bairro ali, da Bela Vista, do bairro São Benedito. Ela vai estar também como cantora principal. Nós vamos ter o presbítero de Assis trazendo a poderosa mensagem do Senhor. Então vai ser uma bênção. A confirmação, a que vai nos alegrar, que vai gerar impacto no bairro São Benedito, é a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Também vai estar lá, porque a igreja vai estar reunida. E tem previsão, viu, irmão Pedro, de ser até maior do que o primeiro, viu? Porque pelo que eu fiquei sabendo, a congregação do bairro São Francisco também vai estar lá cultuando a Deus. Então vai estar a nossa igreja, vai estar a igreja da Bela Vista do bairro São Benedito e a igreja do bairro São Francisco. Para quê? Para quitar o bairro São Benedito com um poder do Evangelho. O poder que transforma, o poder que renova, o poder que restaura, o poder que cura, o poder que liberta, o poder que muda a vida do homem, o poder que muda a vida da família, o poder que traz aquele que está desgarrado na lama, traz para a presença do Senhor, o poder que muda tudo e toda a situação. Se Satanás um dia destruiu, Deus é o único que pode refazer da maneira certa em direção ao céu. Então é essa palavra que será pregada lá em um nome santo de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Em Salmos 125. Aleluia, Deus. Salmo 125. Vamos ler apenas 2 versículos deste salmo poderoso. Vamos fazer hoje aqui
uma ministração raiz da Assembleia de Deus, uma ministração daquelas que antigamente era ministrada na igreja, né? Já que aqui vai mostrar sobre a confiança de um povo a Deus Todo-Poderoso. Salmo 125, amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor, apenas 2 versículos. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Podeis assentar em um nome santo de Jesus, glorificando e exaltando esse Deus Todo-Poderoso. Este Salmo 125, ele está dentro de um conjunto de salmos, tido como salmos, cântico de peregrinação, porque salmos é cântico, oração e cântico, é como se fosse a nossa harpa cristã para a Assembleia de Deus. Salmos é como se fosse, da mesma jeito que a harpa cristã é para a Assembleia de Deus, salmos é para Israel. Então são orações e cânticos em agradecimento a Deus e em arrependimento do seu coração a Deus por atos que foram por eles feitos, cometidos, pecado, ou seja, distanciaram de Deus, e eles escreviam, eles cantavam, eles adoravam, eles oravam a Deus, e tem esse salmo já escrito. E o que eu acho lindo desse salmo, que ele mostra aqui, os que confiam no Senhor. Eu posso até dizer que hoje a ministração vai ser uma ministração de forma textual, né? Então, os que confiam no Senhor, mostra-se aqui um grupo seleto, um grupo diferenciado, os que confiam no Senhor. Então, se tem os que confiam no Senhor, também tem aqueles que não confiam, que não depositam a sua fé, não creem em Deus, creem em outras coisas. Mas o que é lindo dessa passagem é que não é Deus que escolhe, porque Deus não faz acepção de pessoas. São as pessoas que têm em seu coração o desejo em quem vai confiar. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros vai confiar em suas forças, trazendo já para o dia de hoje, alguns vai confiar no seu dinheiro, no seu poder aquisitivo, se é político, se é rico, dono de empresa, alguma coisa assim. Alguns vai confiar nisso, vai confiar no seu dinheiro, vai achar que por ter dinheiro vai conseguir passar a fila de alguém que está esperando alguma coisa, vai ter um carinho a mais, porque tem um poder requisitivo na sociedade. Então alguns olhando para isso, vai confiar nisso. Mas a Bíblia diz que já que uns confiam em carros e outros em cavalos, a Bíblia diz que nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, nós confiamos em Jesus Cristo, nós confiamos em Deus, nós confiamos na ação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas olha só, os que confiam no Senhor é um grupo seleto, um grupo separado, um grupo especial acima daqueles que já são especiais, um grupo diferenciado. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, porque nós acreditamos em Deus. Situações adversas na vida de qualquer pessoa, sendo cristão ou não, pode ser até ateu, macumbeiro, pode ser o que for. Situações adversas haverá na sua vida, haverá na vida de quem ainda está vivo, lógico, né? Então situações haverá, problemas terá,
Mas a Bíblia diz que tem um grupo que deposita sua confiança no Senhor. Mas em seguida ele diz: aqueles que depositam sua confiança no Senhor serão, está aqui de uma forma afirmativa, ou seja, não é que talvez será, não é que porventura em algum momento pode ser que vá ser, não, aqui está dizendo vai ser, ou seja, os que confiam serão, está afirmando, serão como os montes de Sião. O que eu acho lindo é porque nós que depositamos a nossa confiança no Senhor, nós que acreditamos nesse Deus Todo-Poderoso, acreditando nele, confiando nele, nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa situação no Senhor. Se o mundo lá fora enfrenta dificuldade e se abala porque não tem solução, nós cristãos passamos, mas passamos com alegria, porque está nas mãos do Senhor, porque a nossa confiança está nele. Então Israel, eu acho lindo porque alguns comentários podem dizer que esse salmo, ele não está dentro, ou seja, não foi algo construído ou alguém que fez, não estava dentro desse povo que estava peregrinando. Pode ser um salmo até anterior. Só que por que, eu fico imaginando isso, por que esse salmo está dentro desse conjunto de salmos, de 15 salmos, de salmo de peregrinação? Porque isso mostra que era algo para eles que era entoado diariamente, ou por momento de dificuldade. Porque aqui mostra os montes Sião. É possível que esse conjunto de salmos seja depois da Babilônia. Há essa possibilidade, e é até o mais provável. Mas por que eles diziam isso? Porque Israel sofreu um ataque da Babilônia, destruição do Império Babilônico, em que toda a cidade ficou em ruína. Mas o povo olhando, porque Deus tinha lhe feito voltar, eles olhando para a cidade, eles viram, as casas foram destruídas, as muralhas foram derrubadas, o templo foi apagado, foi destruído. Jesus uma certa vez disse que não ficaria pedra sobre pedra naquele monte, isso já depois, né? Não ficaria. Aqui também não ficou na invasão da Babilônia, tudo foi destruído. Só que eles olhando para isso, eles viram, o monte estão no mesmo lugar. Tudo foi derrubado, mas os montes estão lá. Então a confiança neles era tão grande no Senhor, olhando para isso, porque quando eles se distanciaram de Deus, eles abandonaram Deus, confiaram nas suas próprias forças, confiaram nas suas próprias inteligências, começaram a adorar outros deuses, como outros deuses fossem aquele que lhe deram prosperidade, que lhe deram bênção, que lhe deram vitória. Deus olhando isso precisava de uma correção, mas ele olhando para tudo, ele disse, mesmo nós afastados, mesmo Deus nos punindo, os montes estão no mesmo lugar. Então, se nós um dia abandonamos, é melhor confiar no Senhor, porque nós confiamos em Deus, Deus nos resgata, Deus nos salva, e nós passamos a ser como os montes Sião, que passamos por toda dificuldade, mas ele não se abala, ele permanece lá, ele está lá. Então eles confiavam no Senhor, eles faziam parte de um grupo seleto, são como os montes, uma afirmação, eles são como eles, não pode ser abalada, é uma fé indestrutível, uma fé que eles devem ter em Cristo Jesus, porque já que nós confiamos em Deus, por mais que nos abale, por mais que a carne estremeça por algum momento, nós sabemos que Deus vai agir da maneira correta, e se a nossa confiança está em Deus, para que se desesperar? Para que perder o controle? Se Deus vai agir. Então a Bíblia diz que permanece para sempre. Aquele que confia no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, mesmo no momento de dificuldade, nós vamos permanecer. Ou seja, o que é que está dizendo? Nós somos vitoriosos, nós somos vencedores em permanecer
em Cristo Jesus. A nossa confiança está em Cristo Jesus. E o que eu acho, olhando para a Bíblia Sagrada de forma, analisando o contexto atual, os irmãos sabem que Israel está em guerra. Os irmãos sabem que há bombardeio, nunca parou de ter guerra em Israel. Mas aqueles bombardeios, e toda vida quando eu leio essa passagem, me vem a lembrança de um vídeo que foi solto aí quando o Irã começou a lançar míssil de forma repentina, de forma inesperada, para o lado de Israel. E até lá o primeiro-ministro de Israel mostrou esse vídeo, mostrando a mesquita que está em um daqueles montes, e em cima as bombas explodindo, como se tivesse um campo de força. Cobrir, as irmãs aqui vão entender. Tem aquelas cumbucas redondas, né? Que você bota alimento em cima da mesa, e para cobrir, para não pegar mosca, alguma coisa, ou um gato, né? Subir na mesa, você cobre ela com aquela cumbuquinha redonda. Pois é, aquele vídeo mostrava que isso fosse mais ou menos isso. Como se as bombas viessem assim, ó, como se aqui fosse Israel, as bombas viessem e não atingissem, ficava só em volta. E tem a filmagem. E a bomba explodindo, eu fiquei imaginando, olhando para esse versículo, e imaginando, rapaz, olha só, bomba sendo atirada, de forma repentina, de forma não esperada, e Israel não estava sendo atingido. E pela pronúncia falada pelo primeiro-ministro, ele disse que 99%, não é 99 mísseis, é 99% da totalidade, não atingiu Israel. Parece que como se tivesse assim, ó, a Israel como se fosse a minha Bíblia, e a mão de Deus assim, fechada, e as bombas só por cima, e se explodindo no ar. Então a proteção de quem confia em Deus. As bombas foram até atiradas, mas o monte ainda está no mesmo lugar, ainda permanece no mesmo lugar, tendo invasões de tudo que já teve durante toda a história de Israel, mas os montes continuam no mesmo lugar. E a Bíblia Sagrada nos mostra que nós que confiamos em Deus, nós somos como esses montes. Nada abala aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, porque a proteção de Deus está sobre nós. A proteção de Deus está sobre a minha vida e está sobre a sua vida, porque nós confiamos, nós acreditamos, nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. Olhando para isso, tem um episódio na Bíblia Sagrada, só para você ver como Deus está próximo daqueles que depositam sua vida, a sua confiança em Deus. A viuvinha que vai ofertar, a igreja sabe que ela oferta aquelas 2 moedinhas. Essa passagem era rica por demais. Até a gente lê, a gente olha de forma superficial, né? Mas a profundidade dessa mensagem é tão grande, porque Jesus está olhando. A mulher não está sabendo quem é Jesus, ela vai ofertar a Deus. Então a multidão está indo lá, muitos entregam até valores exorbitantes, homens ricos, valores grandiosos, e depositam naquela caixinha, e vai depositando, e Jesus vai olhando. Mas quando chega aquela mulher, Jesus faz questão de parar e de chamar a atenção e de explicar aos seus discípulos: olha aí, ó, já passaram muitas pessoas, mas o que esta viuvinha está depositando é maior do que todos os outros, e foi apenas 2 moedinhas. Aí você pode perguntar: mas Osmar, o que é que tem de extraordinário ali? Jesus disse que era tudo que ela tinha. O que ela estava fazendo aqui não era simplesmente dando, vamos dizer assim, R$2, ou R$1, 5 centavos, não, no tesouro, não. Se era tudo que ela tinha, ela estava entregando assim, ó: eu não tenho nada para amanhã,
eu não tenho nada para mais tarde, eu não tenho nada para o resto da semana, eu não sei nem o que é que eu vou comer daqui a um mês, eu não sei nem se eu vou estar vivo, mas eu estou entregando a minha vida. A vida dela dependia daquelas moedinhas, ela está confiando no Senhor. Está aqui, Deus, eu não tenho mais nada, eu não posso fazer mais nada, mas eu estou depositando a minha vida, a minha confiança em Ti. Aí coloca as 2 moedinhas. É isso que ela fez. É simples, não é simples como se fosse somente 2 moedinhas, não. Ela entrega todo o seu futuro nas mãos do Senhor naquele momento, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Ela não sabia que Jesus estava lá. Ela vai depositar na mão de Deus, na casa do Senhor. Ela chega, bota 2 moedinhas. A minha vida, pronto, está aqui. Senhor, daqui para frente eu não sei o que vai acontecer. Eu vou estar nas tuas mãos, mas eu estou entregando a Ti. E o que eu acho lindo nessa passagem, e a igreja agora também vai perceber, é porque a mulher, sem saber, entregando a sua vida, o seu futuro, os seus próximos dias, se vai estar viva ou se não vai estar, ela entrega na mão do Senhor, entrega, bota naquela caixinha, ela deposita lá, e ela, sem saber, o Filho de Deus que ela estava ofertando, estava ali esperando só ela, olhando para ela, porque Jesus estava lá. Ela não sabia, ela deposita sua vida, a sua fé, a sua confiança, e o Filho de Deus estava lá só para olhar para ela, sem ela saber. Muitas das vezes, irmãos, em nossas vidas é necessário a nossa fé continuar inabalável, porque você nunca vai estar sozinho. Deus vai estar do seu lado, o Filho de Deus está com você, desde o momento em que você aceitou o Rei Jesus, Jesus está com você, olhando para você. Essa mulher não imaginava isso, ela não sabia que o Filho de Deus, em quem ela estava ofertando, estava ali olhando para ela. E eu até afirmo para a igreja, que Jesus estava lá por causa dela, Jesus foi para lá por causa dela. Porque eu não vejo embasamento bíblico nenhum para ela ofertar 2 moedinhas e daqui a uma semana morrer de fome. A Bíblia me prova que as pessoas que foram fiéis, as pessoas que tiveram fé, as pessoas que depositaram a confiança em Deus, até mesmo viúvas, até mesmo sem condições, até mesmo sem alimento para depois, elas não passaram fome. Então essa mulher, daqui para frente, por mais que a Bíblia não entre mais em detalhe, mas essa mulher não ficou apenas com 2 moedinhas, ela conseguiu viver e viver bem. A Bíblia relata que com Elias, Elias chega até uma viúva, né, e pede um alimento, faz um bolinho para mim. Não, mas eu tenho farinha só para mim, azeite só para mim. Ele, não, mas faça primeiro para mim. Depois ele diz, não vai faltar nem farinha nem azeite, enquanto não cair chuva. Você olhar para Eliseu da mesma forma, aquela viúva também que precisava pagar suas contas, ela foi até o profeta da mesma maneira falou, o que é que tu tem em casa? Não, só tem um pouquinho de azeite. Pois vai em casa, pede vasilha emprestada e enche tudinho. Quando encheu, ela fez saber o profeta, chega até o profeta, quando o profeta sabe do que aconteceu, ele diz, pois então pronto, você venda, pague a sua dívida e vive do resto. Por mais que para nós resta coisa insignificante, Deus, Ele é dono da prata e do ouro. Vamos dizer assim, o resto para Deus é em abundância para nós. É em abundância para nós. Quando Ele diz vive do resto, Ele vive do que sobrou. O que sobrou foi o suficiente para ela viver a vida dela. Então eu acredito que por essa entrega dela aqui, essa mulher jamais passou fome. Porque a sua vida, ela entregou no Senhor naquele momento. A Bíblia relata em 2 Crônicas, eu acho que capítulo 20, não me lembro aqui a referência de forma exata, mas que Josafá entra também em um momento estreito na sua vida. Entra também em um momento de aperto. Por quê? Porque 3 nações inimigas se unem para guerrear contra Israel, para acabar com aquele povo. E quando chega lá,
os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os filhos de Seir, eles se juntam para guerrear contra Israel. E quando Josafá, que era rei, sabe disso, ele se joga no chão, ele se prostra e entrega a sua confiança no Senhor. Ou seja, Senhor, a nação de Israel, em outras palavras, é pequena. As nações de Israel, ela não tem poder como guerrear de forma direta com 3 nações unidas. O povo é muito maior. Então não tem cabimento de nós guerrear. Ou seja, a oração dela, eu imagino mais ou menos desse tipo: nós dependemos do Senhor, a nossa confiança está no Senhor. E a Bíblia diz que quando ele ora, quando ele jejuma, quando ele clama, Deus levanta um profeta, Deus levanta alguém pelo Espírito Santo de Deus, chega até ele de Josafá: Deus é quem vai batalhar por vocês, Deus é quem vai guerrear com vocês. Se eu fosse o rei, naquele momento, Deus vai guerrear por mim, então não vou mandar mais muita gente não. Eu só vou mandar só a tropa de elite, só a minha tropa de elite mesmo. É o suficiente para ir, não é Deus que vai guerrear. É contra os filhos de Amon, contra os filhos de Moabe, os moabitas, né? Contra os filhos de Seir, né? É contra eles. Então se Deus vai guerrear por nós, eu vou botar só a minha tropa de elite. Fosse Davi, mandava Joabe, né? Joabe aqui um guerreiro. Joabe era o guerreiro de Davi. Eu acho que ele deve lembrar das batalhas ainda. Então, era a tropa de elite. Então, se fosse Davi, mandava a tropa de Joabe. Se fosse eu, mandava minha tropa de elite. Ou para que eu vou gastar forças com o restante do exército, se Deus vai estar junto? Então, eu tenho certeza que esses homens vão guerrear. Só que isso é o meu pensamento. Josafá, não. Josafá pediu o quê? A proteção de Deus. Ele confiava em Deus, ele depositou em Deus, ele faz parte do grupo seleto da confiança em Deus. Então, por confiar em Deus, ao reunir todo o povo, a reunir todo Israel, a reunir o exército de batalha, ele disse: olha, Deus vai nos dar vitória. Já foi confirmado pelo Espírito Santo de Deus, usando um profeta, Jaaziel, usando esse profeta. Então, a partir desse momento, Deus é que vai tomar as frentes. Então eu fico imaginando um exército de batalha já pondo a couraça, preparando a espada. Então vamos para a batalha, vamos guerrear. E ele: nós vamos guerrear. Mas quem vai na frente não é tropa, não é exército, não é nada. Quem vai na frente é os músicos. Já que é Deus que vai nos dar a vitória, então nós vamos adorando a Deus. Então nós vamos cultuando a Deus, então nós vamos exaltando o nome de Deus, então vamos louvando a esse Deus todo-poderoso. Se a vitória é dele, não vai ser nós que vamos receber a glória. Vamos cultuando, vamos glorificando, vamos exaltando ao Deus que nos dá o poder, o Deus que vai nos dar a vitória, o Deus que vai nos dar a conquista. E a Bíblia diz que eles saíram cantando, saíram tocando. E o que eu acho lindo, que quando eles iam, o acampamento estava lá preparado, as 3 nações estavam unidas. Quando eles saem em batalha, quando eles saem para ir, a Bíblia diz que quando eles estavam adorando, Deus desce no acampamento. Deus é quem desce no arraial. E os amonitas e os moabitas, se não me falha a memória, ambos são descendentes de Ló, se não me falha a memória. Então, Seir era um grupo também inimigo de Israel, mas entre eles também tinha uma certa desconforto entre os povos. Mas se uniram por questão maior. A união deles foi por causa do ódio de Israel, o ódio do povo judeu, como até hoje em dia ainda tem. Por causa do ódio do povo judeu. Então eles se uniram por causa disso. Só que nesse momento houve um desentendimento. Israel ia tocando, ia cantando ao som de harpa, adorando a Deus, nem sabendo o que estava acontecendo lá. Mas lá houve um desentendimento. Os amonitas e os moabitas se unem e matam todos os filhos de Seir. Matam todos o do exército que estava preparado para a batalha. Aí eu fico imaginando, depois que mata, eu fico imaginando eles olhando um para o lado, olhando para o outro e desconfiando. Rapaz, se eles tiverem a coragem de matar, imagina o que eles vão fazer com a gente. Aí eu fico imaginando os filhos de Amon falando: rapaz, se realmente os moabitas se revoltar e pegar na traição,
O que é que vai acontecer? E os filhos de Moabe pensando, rapaz, os amonitas lá são traiçoeiros. E eu acho que uns pensando do lado, outros pensando do outro. De repente começaram os dois se guerrearem, os dois entraram em conflito e se degladiaram. Quando Israel chega no acampamento, a Bíblia diz que todos já estavam mortos. Todos. E Israel não precisou nem batalhar. Por quê? Porque a sua confiança estava em Deus. E se a nossa confiança está em Deus, nós somos como os montes de Sião, que passou por todo tipo de invasão, mas estão lá. Passou por vários tipos de guerra, mas está lá. Houve agora recentemente vários mísseis, mas os montes estão no mesmo lugar. E o presidente do Irã, que se atreveu antes da hora querer iniciar essa guerra, porque não está na hora deles entrarem não, se reunirem os 200 milhões lá e ficarem em volta de Jerusalém, não está na hora. A igreja ainda está nessa terra, ainda não está na hora, mas só porque se atreveu. Nós vemos no noticiário, 3 helicópteros voltando, de repente chega a neblina, e só um, tromba, se barroa, cai em um monte, só onde estava o presidente. Por quê? Porque Deus é quem protege aquela nação, Deus é quem protege aquele povo. Então, se aquele povo fazia parte do povo que confia no Senhor, eu e você também fazemos parte do povo que confia em Deus. Então a nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa vida tem que estar direcionada por Deus, o nosso pensamento tem que ser o pensamento de Deus em nossas vidas, as nossas ações tem que ser ações do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque nós somos guiados pelo Espírito. Sendo assim, nós somos como os montes de Sião, porque a igreja também, ela é poderosa, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Pode passar o que for, mas se nós continuamos, tem que ter aquele hino, né? O crente como a palmeira, né? Palmeira bate o vento, ela se entorta, se enverga, só falta quebrar, vai até o chão, mas quando a tempestade passa, ela está em pezinho retinho, da mesma maneira. Por quê? Porque não quebra, não cai, está firme na rocha. Pode passar vendaval, pode passar o que for, ela está firme na rocha, porque a sua confiança está em Deus, e confiando em Deus, são como os montes de Sião. Pode ter o que for, ela não se abala, mas permanece para sempre. Olha que exemplo extraordinário que nós vimos na Bíblia Sagrada. E olha que sinais de Deus no tempo em que estamos vivendo ainda. Então, para que depositar nossas confianças ou perder a nossa fé em Deus, se é Ele que pode nos socorrer? Eu sei que aqui dentro tem pessoas que ainda não se entregaram a Deus. Então a nossa oportunidade é no momento em que ouvimos. A nossa fé tem que ser entregue e depositada em Deus. A nossa confiança tem que ser depositada em Deus. Ele é quem age em nossas vidas, Ele é quem trabalha em nossas vidas, Ele é quem nos dá força e Ele é quem nos dá vitória. Estava falando com o irmão Dito aqui no início do culto, que a sua nora contou um testemunho aqui de forma extraordinária, que comoveu a igreja toda. E ela disse que clamou a Deus, cai dentro do versículo, ela confiou no Senhor, mesmo sem conhecê-lo. A igreja toda encheu os seus olhos de lágrimas nesse momento, mesmo sem conhecer, mas ela confiou em Deus. Passou por um momento de dificuldade, mas não abalou a estrutura. Confiando em Deus, permanecendo em Deus, ela não se abalou. Também ela é como um monte de Sião, não se abala. Pode passar tempestade como for, mas se a confiança está em Deus, nada vem nos abalar. Só que esse é só o primeiro versículo. Vamos para o segundo versículo. Porque o primeiro versículo, por se tratar de Israel, por se tratar de momentos, Israel lembrando e cultuando a Deus, momento de peregrinação, teve um momento que Israel se achou, como se fosse mesmo um povo acima de todos os outros.
Às vezes nós achamos, você ter alguma coisa em vantagem de alguém. Se nós vacilarmos, nós podemos achar. Quem gosta de cantar pode dizer: rapaz, eu canto melhor do que não sei quem. Quem gosta de pregar pode dizer: rapaz, meu estilo de pregação é melhor, aquele ali não prega nada. Alguns podem olhar para o outro e dizer: rapaz, aquele ali como regendo aqui o departamento, ele não serve para nada não. Se eu regesse, eu era melhor do que ele. Tem pessoas que é assim. Nós estamos sujeitos a isso. Israel passou por esse momento. Israel tinha uma comparação de forma extraordinária, biblicamente falando. Se nós formos analisar e estudar a Bíblia Sagrada, era como se fosse a videira. Ela suporta várias coisas, ela está ali, ela dá seu fruto na estação certa. Israel para o mundo é como se fosse a videira plantada por Deus na terra, mas por causa do seu orgulho, por causa do distanciamento de Deus, porque querer se aparecer muitas vezes com as coisas naturais, Cristo Jesus, Ele veio a essa terra, abriu sua boca e diz: eu é que sou a videira verdadeira, e é o meu Pai que é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira. Tem que estar ligado em mim, ou seja, a confiança tem que estar em mim. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, é o capítulo 14 do Evangelho de João. E no capítulo 15 tal da videira verdadeira. Então, Israel passa por esse momento. Mas quando nós chegamos no versículo 2, o 1 já é extraordinário. O 1 já é maravilhoso, para nós encerrarmos aqui. Porque uns que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso mostra que nós somos como os montes, não se abalamos, somos firmes por confiar em Deus. Fazemos parte de um grupo que confiamos em Deus. Aí vem para o segundo: como estão os montes? Que a Bíblia no primeiro compara conosco. Como estão os montes à roda de Jerusalém? Assim o Senhor está em volta do seu povo. Assim como os montes que não chegaram a se abalar, e Deus compara com aqueles que confiam em Deus, que confiam nele. A Bíblia diz que agora esses montes é como se fosse Deus em volta do seu povo. Assim como se os montes que estão em volta não chega nem se abalar, imagine quem está dentro deles. Está dando para entender? Se os montes que estão em volta não sofrem abalo, imagine quem está no meio. E Deus compara quem está no meio como seu povo. Porque no primeiro momento, se aqueles que confiam são como os montes, no segundo momento, os montes é Deus. Por quê? Por que nós estamos inabaláveis? Estamos nos montes. Porque o monte, a rocha é Cristo. Nós estamos na rocha, nós somos inabaláveis. A nossa fé ela pode até em algum momento oscilar, mas não é bom que se oscile. É bom que confiamos mais ainda. Porque se nós estamos na rocha, a rocha é quem nos protege. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está nos mostrando. Assim como a rocha, assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Desde que momento? Desde agora, desde o momento que você decide, desde o momento em que você se entrega, desde o momento que você confia no Senhor de forma plena. Desde o momento em que sua fé, a sua confiança está depositada no Senhor, desde esse momento, para sempre, o Senhor vai estar contigo, lhe protegendo, lhe guiando, lhe guardando. Você, não só você, porque o apóstolo Paulo, pregando na prisão, ele disse: credes no Senhor teu Deus. Ele estava falando para uma pessoa só, estava falando de você, de forma individual. Credes tu no Senhor teu Deus, e será salvo tu e a tua casa. Então, se nós confiamos em Deus, a bênção de Deus e proteção não é só para nós, mas é para a casa toda, é para a família toda, e para todos aqueles que de nós ouve a mensagem do Evangelho, ouve a mensagem de poder.
Abacuque, em um certo momento, passando por dificuldade, escrevendo, também lamentando, olhando para tudo o que tinha acontecido, todo o desespero de Israel, todo aquele momento, ele vai e escreve, está em Abacuque 3, 17 e 18, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, ainda que esse momento de desespero, ainda que esses momentos de dificuldade, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que é que ele está dizendo? Por mais que momentos eu passe, se a minha fé está em Deus, é nele que eu vou me alegrar, é nele que eu vou exultar, é nele que eu vou me expor, é nele que eu vou me entregar, é nele que eu vou confiar no Deus que me deu a minha salvação. Então, se em algum momento de nossas vidas, se desespero passarmos, se aflições passarmos, se a nossa fé está no Senhor, eu não tenho nem dúvida que soluções vindas dele vai ter em nossas vidas. Resolução de problemas de forma até inexplicáveis haverá em nossas vidas. Essa igreja aqui já é testemunha e não precisa nem entrar em detalhes, né? De milagres, de bênçãos, de restauração, de cura, de pessoas que para o mundo não tinha mais jeito e Deus deu jeito, trouxe de volta. Então, se nós depositamos a nossa confiança, se nós entregamos a nossa vida no Senhor, Ele vai se responsabilizar por nós, porque nós estamos confiando nele, e se nós confiamos nele, se nós acreditamos nele, Ele zela por aquilo que é dele, Ele zela por aquilo que está em suas mãos. Em certa vez Jesus disse que aquilo que Deus traz, leva até Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Se nós estamos em Deus, se a nossa confiança está em Deus, Ele não nos joga fora. Então, meu amigo, meu irmão, crente em Cristo Jesus, e aqueles que ainda não se entregaram, que possa a sua vida estar depositada e confiada no Senhor. É só Ele que pode solucionar, é só Ele que nos dá alegria. Veja o que Abacuque disse: mesmo tudo estando desarrumado, de cabeça para baixo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como Josafá confiou em Deus e adorou a Deus, sem precisar batalhar, somente adorando, somente louvando, somente cultuando, Deus resolveu o problema. Quando eles chegaram, já tinha solucionado a guerra sem nem guerrear. Deus já tinha feito o serviço. Assim como a viuvinha depositando a sua vida, a sua oferta, os seus próximos dias a Deus, o Filho de Deus estava lá olhando para ela. Deus, o Filho dele, está olhando para nós. Não é porque nós somos mais importantes do que Jesus. Alguns pegam, e começam a pregar o ser humano como prioridade. Não, você também é um Deus. Não, pelo contrário, meu querido. O próprio Deus, Ele fez questão por te amar, de morrer por você. Mas a Bíblia nos garante, os que confiam, ou seja, os que entregam-se, os que depositam nele. É necessário nós acreditarmos em confiarmos em Deus. Se Deus amou o mundo, que mostrou o seu amor de uma tal maneira que entregou o seu Filho, isso mostra que o amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus está em Cristo Jesus. Para nós receber amor, para nós receber misericórdia, para nós receber bênçãos de Deus, é necessário estar na personificação de tudo isso, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que acredita em Deus, aquele que confia em Deus, este sim é vitorioso, porque esse está em Cristo Jesus, que é o caminho, a ponte que nos liga aos céus.
Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos guarde. Aqui eu já agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Não esquecendo do culto sábado, lá na casa do irmão Ricardo, do lado da creche Raul de Luz. Se você não souber onde é a casa do irmão Ricardo, é só lembrar da creche Raul de Luz. É uma rua logo após a igreja Bela Vista em São Benedito. Na próxima rua, a rua da igreja é a Rua Zumbi. Mas lá tem muita vida, viu? Porque apesar de ser o nome Zumbi, lá prega um Deus vivo. E lá tem vida. Na outra rua é a Rua da Paz. Nós vamos pregar o Príncipe da Paz. E se a creche é Raul de Luz e a creche é um local de ensino, nós vamos ensinar o Deus vivo e verdadeiro que brilha a sua luz nesse mundo. E nós somos portadores dessa luz. Porque assim como Cristo Jesus era a luz do mundo, Ele nos entregou e nós somos a luz desse mundo e o sal desta terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.